A minha mãe sempre foi muito complicada. Ela não parava com homem nenhum. Vivia em festa, fazendo besteira, ficando com um, com o outro. Todos os filhos que teve, todos eram de pais diferentes. A sorte foi que essas crianças que ela teve, né, meus irmãos, eles não foram criados pela minha mãe. Eles tiveram a sorte de serem criados pelos pais, né? Que lutaram pela guarda, né? A família dos pais lá pegou a criança para cuidar, vendo a louca que a minha mãe era, né? E a minha mãe sempre deu muito trabalho para minha avó e meu avô. Nossa, era uma briga muito grande entre ela e meu avô, né? E ela vivia mais na rua do que em casa. Até que um dia ela engravidou de mim. Até então ela só tinha tido meninos. Mas quando ela soube que estava grávida de uma menina, ela ficou louca, ela odiou. Ela não queria de jeito nenhum a menina. A minha avó que me conta isso, né? Não sabe por quê, ela nunca falava o motivo. E não queria, e eu vou dar essa menina. E quando foi, quando ela foi pra maternidade, tava tudo certo para ela me entregar para uma pessoa, né, lá do que trabalhava no hospital. Só que do nada, a louca da minha mãe resolveu desistir e ficar comigo, não sei por quê, né, pro meu azar. Até hoje eu imagino como seria a minha vida se ela tivesse me entregado, né? Porque eu sofri muito nas mãos dela, com ela, morando com ela, né? Então, a minha mãe resolveu ficar comigo, né? A minha avó levou ela para casa, conversou com ela, né? Falou que, já que ela resolveu ficar comigo, então a minha avó conversou com ela, falou que ia ajudar ela e tal. Só que como a minha mãe sempre foi muito complicada, o meu avô sempre foi muito, assim, impaciente. Meu avô não aceitava de jeito nenhum as loucuras da minha mãe e acabou expulsando a minha mãe de casa. Só que no lugar da minha mãe deixar eu com a minha avó pequenininha, ela me levou, né? Então a minha avó fala que depois disso não sabe mais de nada. E eu também não lembro o que eu passei na mão dela nesse período, né? Eu só lembro a partir dos 3 anos de idade, de poucas coisas. Me lembro de morar em um barraco velho, sabe? Caindo aos pedaços dela, fumando sempre com um homem lá, que eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que sempre tinha um homem lá fumando com ela, a casa cheia de fumaça, muita bebida. Então, a partir dos 3 anos, eu lembro o que eu passei com ela, né? E eu fiquei com ela até os 9 anos de idade. E eu lembro que eu sofri muito, gente, muita fome, passei muita fome, apanhava muito. Ela me usava para pedir dinheiro no sinal, entendeu? Para ela comprar bebida, cigarro, droga. E ela me usava para isso, sabe? Para pedir e sensibilizar as pessoas, para pegar dinheiro no sinal. E eu passava muita fome e eu vivia doente, gente, muito doente mesmo. Vivia internada no hospital. E uma vez, ela contando a história dela, a vida dela, né? Uma enfermeira perguntou a ela: quem é sua mãe? Você é filha de quem? E ela falou o nome da minha avó. E por um milagre, essa enfermeira conhecia a minha avó. Então ela entrou em contato com a minha avó, falou a situação que eu tava. A minha avó até então não sabia do nosso paradeiro. A minha avó foi bater nesse hospital e elas duas ficaram lá brigando. E a minha mãe não queria me entregar porque a minha avó queria me levar. E a enfermeira chegou, se meteu no meio e falou assim: olha, se você não entregar, você vai ter que prestar contas à polícia, porque a sua filha tá muito mal aqui, entendeu? Então, você vai ter que prestar contas, né? Porque já foi acionado, começou a falar que foi acionado o Conselho Tutelar, não sei o quê, e a minha mãe ficou com medo. Minha mãe ficou com medo e falou pra minha avó que podia ficar comigo. E depois disso ela fugiu, sumiu no mundo e nunca mais eu vi minha mãe. Nunca mais. Depois daí a gente não sabe o que aconteceu com ela, se ela tá viva hoje, se não tá. A gente não tem notícia mais dela, não tem. E eu cresci, né, com os cuidados da minha avó, que um anjo, eu chamo ela de Anja, porque ela foi um anjo da minha vida. Cresci com os cuidados da minha avó, só que meu avô, como sofreu muito com a minha mãe, né,
com aquele jeito da minha mãe, meu avô dizia que eu era do mesmo jeito, que eu ia ser do mesmo jeito da minha mãe. Só que eu queria mostrar pra ele que não. Eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada, muito obediente. O que ele falava e o que minha avó falava, eu obedecia, sabe? E eu queria mostrar pra ele que não, que eu não era igual a minha mãe, né? Eu tinha muito trauma. Minha avó me falava tudo sobre a minha mãe, eu não queria ser de jeito nenhum igual a ela. E minha avó acreditava em mim, mas meu avô, ele não acreditava. Ele dizia que eu ia ser igual a minha mãe, sabe? E meu avô, ele me, sabe, me menosprezava tanto, ele me humilhava tanto, me tratava tão mal, que quando eu fiz 19 anos eu não aguentei. Então eu comecei a fazer de tudo, gente, para eu conseguir alugar um cantinho para mim. E a minha avó sempre conversava comigo, falava que eu não precisava daquilo, que aquele era o jeito dele e tal, mas eu não tava gostando daquilo, sabe? Então, antes de eu fazer 19 anos, eu comecei a trabalhar, fazer bico. Eu comecei a vender água no sinal. Só que como era muito pesado, era mais difícil vender água, eu passei a vender jujuba, bala, pipoca, tudo no sinal, gente. Comecei a vender no sinal, a trabalhar no sinal. E assim, quando eu fiz 19 anos, eu consegui sair de casa. Eu consegui alugar um quartinho bem pequenininho mesmo pra mim. Muito pequeno mesmo, gente, bem apertadinho. E caríssimo o aluguel, tá? Caríssimo. E nisso a minha avó sempre me ajudando. Sempre ia lá, me levava... sempre que ela podia, me levava comida, me levava fruta, sabe? Me ajudava, pedia para eu voltar, mas eu não queria de jeito nenhum, né? E, gente, com o dinheiro que eu conseguia, porque eu economizava muito mesmo. Eu digo sempre que Deus, ele multiplicava aquele dinheiro, sabe? Eu consegui fazer o curso dos meus sonhos, que era radiologia, né? Um curso, nossa, que eu sempre quis fazer, não sei porquê, botei na cabeça que queria fazer radiologia e consegui fazer esse curso, né? Então eu lembro, gente, que era muito sofrido mesmo, porque eu passava o dia todo no sinal, né? Aí depois, à noite, corria pra escola, né? Pra fazer o curso técnico de radiologia. E, nossa, era muito puxado, eu chegava morta, mas era meu objetivo, sabe? Eu queria aquilo pra mim. Eu queria fazer aquele curso, eu queria terminar aquele curso. E nisso eu fiquei trabalhando e fazendo esse curso. Lembrando que a minha avó também, sempre que ela podia, ela me ajudava, né? E eu lembro, gente, que eu sofria muito assédio no sinal. Demais. Eu costumava vender as balas, eu ia de shortinho, né? Por causa do calor muito grande. E eu sofria muito assédio. Então eu comecei a usar calça jeans. Só que não adiantava, porque eu sempre tive muito corpo. Então eu comecei a usar saia longa, gente. Aquelas saia longa, folgadinha, longa. E aquelas calças também bem folgadona, sabe? Comecei a usar, gente, porque mulher não tem paz. E era muita coisa, muita pressão, muito homem safado dando em cima de mim, sabe? Pensando que só porque eu tava ali no sinal vendendo bala que eu não prestava. E, nossa, muito sofrido mesmo, né? Consegui terminar o curso, foram 2 anos, né? Curso técnico. E quando eu terminei o curso, eu não consegui fácil o trabalho. Foi mais um desafio, por quê? Porque na área de radiologia, eles preferem contratar homens. Eles dão preferência a homens. E toda vez que eu ia para uma entrevista, me pedia experiência. Mas, gente, a única experiência que eu tinha era dos estágios. Mas eles diziam que não contava. Então, como é que eu ia ter experiência se eu não tinha oportunidade, sabe? Então, era uma luta muito grande. Eu sempre falava isso, da entrevista, gente, eu preciso da oportunidade para eu ter minha primeira experiência, né? Nossa, eu sofri muito, foi mais um perrengue para conseguir trabalhar na área, né? Só sei, gente, que levou mais 2 anos. Mais 2 anos eu trabalhando no sinal para poder conseguir a minha primeira oportunidade. Nossa, gente, fiquei tão feliz, demais. Aquilo era obra de Deus, sabe? Porque eu nunca perdi a fé, nunca perdi a esperança, né? Eu sabia que eu ia conseguir
algum dia eu ia conseguir, né? Depois de 2 anos, eu consegui a minha oportunidade. O meu avô, ele acabou falecendo, minha avó também faleceu, mas o que eu pude fazer por ela em vida, eu fiz, né? Até hoje, eu chamo ela de Anja, né? Porque ela foi tudo na minha vida. Depois que meu avô faleceu, eu até fui morar com ela e ajudei ela em tudo que ela precisava, sabe? Sempre tive ali junto com ela, do lado dela. E hoje, né, ela não tá mais aqui comigo, né? Mas tá no meu coração. Eu nunca vou esquecer ela, jamais, né? E assim, hoje eu tô sozinha, não sou casada, não tenho filhos, mas também não é algo que eu quero por agora, sabe? Eu não quero me envolver com ninguém, não penso em me envolver com ninguém, não penso em ter filhos, sabe? Eu não quero ter filhos. Nunca quis ser mãe, na verdade, nunca tive esse sonho, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas eu, particularmente, eu não tenho esse sonho, não tenho essa vontade, né? Então, eu tô muito feliz assim. Tô sozinha, mas não sou infeliz, tá? Sou muito feliz, vivo muito bem, né? Tenho Deus no meu coração, né? Tô no meu trabalhinho, trabalhando na área que eu sempre sonhei, que eu sempre quis, né? Muito feliz e realizada. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Mais uma história real enviada por escrita. Nossa, eu fiquei muito emocionada com essa história, muito feliz por ela, né? Que bom que deu tudo certo, que bom que ela conseguiu essa vaga, né? E com certeza foi obra divina, sim, né? Tudo que ela passou, tudo que ela enfrentou, né? Pra conseguir provar até pro avô também, que ela queria provar pro avô que não ia ser como a mãe, né? Nossa, muito triste isso. Mas que bom que ela teve o apoio da avó dela, né? Que foi tudo na vida dela, né? Foi ela que foi um anjo mesmo que resgatou ela ali das mãos da mãe, né? E que bom, gente. Nossa, fico muito feliz com histórias assim. O que é que vocês acham desse tipo de história, hein? Quando tem essas histórias assim, com essas reviravoltas. Nossa, eu gosto muito. Deixa aqui embaixo o que é que vocês acham, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se inscreve se você for novo e caiu aqui de paraquedas. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!